Olá pessoal, boa tarde. Novamente eu vou continuar então aqui aonde paramos na aula que eu estou indo em débito, né, que é a antropometria. A antropometria é uma aula muito rápida, muito prática também, e eu diria que é uma das divisões da ergonomia de grande importância. Alguns cursos de especialização chega a se ficar 2 anos estudando só a antropometria. Então imaginem que é um assunto bem importante, porque a antropometria e os conflitos antropométricos, que é o risco ergonômico que a gente vai citar quando estiver analisando um posto de trabalho, os conflitos antropométricos, que quer dizer o quê? Bom, o termo antropometria vem do grego e significa a união de duas palavras. Antropo, que é o homem, e metro, que é metro, medidas. Então, se nós pegarmos só na palavra, já se tem o conceito, que é medidas de um homem. Então, a medida de um homem para quê? Para que finalidade? Olha, a antropometria, segundo Couto, está aqui, esse aqui é o conceito que eu quero que vocês guardem, é o estudo das medidas humanas, que é importante para a determinação de diversos aspectos relacionados ao trabalho, no sentido de manter uma boa postura. Bom, então vocês vão ver que essa aula de hoje tem tudo a ver com a aula da segunda passada, que é postura. Porque se tem grandes projetos antropométricos para que o trabalhador tenha a melhor postura. Então, quando eu falei na aula passada de que postura é o arranjo relativo dos segmentos do corpo no ambiente onde está inserido, buscando atingir um objetivo sem que com isso tenha fadiga, o ideal é que o posto de trabalho esteja adaptado para que ele tenha boa postura. E como é que eu faço isso? Com conhecimentos antropométricos, que é a aula de hoje. Então, se pegando medidas de mesa, medida de cadeira, altura da bancada, e aí vai se trazendo para dentro do ambiente de trabalho. A pessoa ela tem uma altura boa, ela está numa altura de 1,70, 1,75 de estatura. E aí ela está com tudo dentro dos arcos de movimento, nós chamamos de arco de movimento plano, no plano horizontal e vertical. Alcança tudo o que precisa com as mãos sem ter que estar se torcendo, se inclinando, então ela está numa boa postura. Porque a gente pegou os conceitos e a concepção antropométrica. Então, as dimensões do ambiente de trabalho e as dimensões humanas e adaptou da melhor maneira para que esse trabalhador consiga desenvolver a sua atividade. Então, o problema que nós temos na ergonomia é que muitas vezes o posto de trabalho ele não está antropometricamente preparado para receber o trabalhador. E aí cruza-se com um dos grandes obstáculos da antropometria, que é a flexibilidade. Então eu vou perguntar na prova, e também perguntei no questionário para vocês, qual é que é o grande segredo da antropometria? A flexibilidade. Daí eu pergunto ali, por quê? Porque a solução de um posto de trabalho é que ele seja flexível. E aí, se ele é um posto de trabalho flexível, se ele é um posto de trabalho que permite ajustes para cima, para baixo, para os lados, para longe, para perto, ele é móvel. E quando o posto de trabalho e as ferramentas dentro dele são móveis, o trabalhador não precisa se mover. Ele ajusta o posto para ele. Então, se ele é um trabalhador baixo, de estatura baixa, que eu falei para vocês que chama-se brevilíneos, os baixos, ele vai ali, mexe numa regulagem da mesa e baixa a mesa. Então a mesa ficou flexível. Se ele precisa subir um pouco o assento, a cadeira tem um pistão com regulagem, ele mexe no pistão e ele sobe. Então a cadeira é flexível. Se ele é um homem alto, uma mulher alta, ele mexe ao contrário, na cadeira ou na mesa e sobe. E então ele não precisa, trabalhador, se inclinar, é a mesa quem se adapta a ele. Portanto, volto a dizer, o grande segredo da antropometria para ter um posto ergonomicamente correto é a flexibilidade. Não esqueçam isso. Volta aí quantas vezes precisar o vídeo para não esquecer isso aqui. Se você quiser ter um posto de trabalho que esteja adaptado por princípios ergonômicos de antropometria, ele deve ser móvel, flexível. E aí o trabalhador não tem que ser flexível. Ele gasta menos energia saindo da sua posição para lá e para cá e se adaptando.
porque cada vez que ele tiver que se torcer, girar, inclinar, ele gasta tempo e gasta energia. De que energia eu estou falando? A energia celular, a energia metabólica do seu corpo para fazer atividade. Eu até comentei com vocês na aula passada que aqui na GM de Gravataí se fez um estudo na esteira de montagem do Corsa, que o trabalhador tinha que girar para pegar uma peça nas costas dele, para montar o carro. E isso no final da linha de montagem custava 2 carros. Quer dizer, era gasto de energia, era gasto também de tempo. Então o posto de trabalho antropometricamente adaptado, ele permite que a pessoa alcance em vários planos o que precisar para trabalhar. E eu abri para vocês na aula passada, estou abrindo aqui agora, o PowerPointzinho de antropometria com 8, 9 lâminas, com alguns conceitos que eu quero que vocês lembrem dentro desse PowerPoint, para que vocês olhem dentro das figuras ali e entendam o que eu falei sobre os planos de trabalho. O plano de trabalho horizontal e o plano de trabalho vertical possuem medidas que são recomendadas em centímetros, aí está. E esses centímetros é importante a gente conhecer, porque são eles quem acabam definindo se o posto está ou não ajustado àquele trabalhador. Falei para vocês que foi a partir da década de 40 que se começou a definir com o Sheldon essa questão das formas humanas. Então a pessoa é chamada de magra? Não, não é magra, é ectomorfo. A pessoa ela está com um peso e uma forma mais ou menos adequada, com as linhas e as dimensões mais ou menos dentro do normal, é mesomorfo. A pessoa está acima do peso, não é gordo, não é obeso, mas é endomorfo. Ele começou a dar esses nomes para que os homens e as mulheres fossem tratados tecnicamente. Eu falei que vocês têm que falar de termos técnicos, porque é isso que vai nos dar respeito. Não é falar qualquer palavra, qualquer vulgaridade, não é qualquer gíria, qualquer palavra de relações simples. Vocês são técnicos, têm que falar termos técnicos. Eu falei para vocês serão convidados a falar de termos técnicos. E o que vai dar respeito na discussão de um assunto é os argumentos técnicos de vocês, e não a simplicidade e a vulgaridade das palavras. Cuidem isso, eu falei. Por isso que tem que se falar assim. Olha, não é obeso, aquele grupo de gordinhos do setor tal. Não, são lá os endomorfos. A pessoa é muito magra, aquele esquelético lá, magrão. Não, não é. É o ectomorfo, uma pessoa mais magra. Porque os termos é assim que se fala em ergonomia e antropometria. Então eu vou falar para vocês agora aqui rapidamente, que é o que importa mesmo, né? É essa questão das amplitudes. Olha aqui. Por que a gente precisa saber medir a altura da coluna lombar? Para escolher o encosto da cadeira. Eu falei que a cadeira boa pode até ter um encosto alto, mas não é para a escápula. A escápula aqui em cima, perto do ombro, não é o que importa no encosto da cadeira. O que importa é a coluna lombar encostada na cadeira. A altura poplítea, para que serve? Para a gente definir a posição do pé no chão, pé bem plantado no chão, e a altura que vai ficar o pistão da cadeira. A altura do assento se mede quando se conhece a altura poplítea, é o que está aqui nessa imagem. Eu também falei para vocês que é importante você conhecer a altura do cotovelo, medir o cotovelo do trabalhador até o chão. Mas por quê? Porque se ele estiver em pé, a bancada deve estar 10 centímetros abaixo do cotovelo. Nunca o cotovelo dobrado para trabalhar a bancada, mas um cotovelo esticado, de preferência mais no ângulo mais baixo, 10 centímetros, para que o sangue retorne das mãos melhor para os ombros e ele não tenha que estar flexionando os braços. Então 10 centímetros abaixo do cotovelo deve estar na bancada em pé. E na postura sentada deve estar na linha do cotovelo. É o que está nessa imagem aí. Então tem que conhecer a altura do cotovelo. Deve-se conhecer a altura da coxa. Medir a altura da coxa para quê? Para que a gente tenha o tampo de mesa não pressionando a perna do trabalhador quando ele estiver sentado. E também quando ele tiver que trabalhar lá na empresa com alternância de postura, a bancada não apertar a perna do homem e da mulher contra
a parte de baixo da mesa ou do tampo da mesa. Então por isso que a coxa deve estar de 10 a 13 centímetros livres da bancada para poder ter liberdade de entrar e sair na mesa, sem bater com o joelho, com as pernas na mesa. Eu falei para vocês de um exemplo de uma loja que a gaveta do dinheiro abria contra a barriga do trabalhador e sobre as pernas do trabalhador, e que o Ministério do Trabalho ele multava, auditava as empresas e multou essa empresa e pediu que tirasse a gaveta, porque a gaveta pressionava as pernas. É por isso, é a altura da coxa, tá aí nesse slide. Eu também quero que vocês guardem a altura dos olhos. Para que serve a altura dos olhos? Porque a altura dos olhos é para a gente saber a altura que deve ficar o monitor. O monitor deve estar à sua borda superior na linha dos olhos. E o cone de visão, o ângulo de visão, o cone deve ser da base de cima do monitor para baixo. Não estendendo a cabeça para cima e nem flexionando sobre o tampo, mas reta na borda de cima do monitor, na linha dos olhos, e aí o restante será tudo contemplado com bastante liberdade, tudo num ângulo de visão favorável. Aqui está então a imagem que eu pedi para vocês guardarem do plano de trabalho em linha horizontal e em linha vertical. Vamos lá. Plano de trabalho em linha horizontal. Aqui. Tudo aquilo que o trabalhador precisar pegar e for chamado de um trabalho que seja contínuo, deve estar a 45 a 55 centímetros de distância do trabalhador, à frente dele, 45, 55. Se ele for pegar eventualmente peças ou processos, pode estar de 55 até 65, eventualmente. Mas se for habitualmente, continuamente, o plano de trabalho em linha horizontal deve ser 45, 55. Não esqueçam isso, é isso que eu vou cobrar de vocês. Se for um plano de trabalho vertical, eu gosto de tocar nessa imagem que eu vou mostrar aqui para vocês, é essa aqui. Ele não deverá passar da linha do quadril para baixo. Os alcances em plano vertical, quer dizer, horizontal é um plano lateral e vertical para cima e para baixo. Para cima, que ele alcance para cima os objetos com o braço esticado. Para baixo, até na linha do quadril, que é essa figura que está aqui no plano sagital direito. A gente não deve fazer com que a coluna tenha flexão além de 70 graus. Então, a vértebra não inclina além de 70. Por isso que é o plano vertical. No plano vertical, eu considero a altura dos braços para cima e para baixo. No plano horizontal, para frente e para os lados. Essas duas medidas a gente tem que considerar em antropometria. Então, a antropometria ela deve ser considerada que as ferramentas e o produto que eu estou manipulando não ultrapasse 45 e 55 no plano horizontal, não passe da linha do braço estendido até o quadril no plano vertical. Bom, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês. Eu queria que vocês lembrassem, então, dessas condições que eu falei. Aqui está, na superfície horizontal, eu quero que vocês lembrem dessa imagem, que tem um arco de movimento, que não deve passar dos 45, 55, em plano horizontal é essa imagem, que está aqui, do Grandjean, 1985, né, que é um ergonomista famoso, ó, que nada passe de 45 a 55, aquilo que é chamado de uso sistemático dentro do posto de trabalho. E no plano vertical, que nada passe da extensão do meu braço acima e nem do quadril abaixo. Ok? Um forte abraço, bons estudos. Então, na próxima aula, vou estar falando com você sobre as condições ambientais, que é temperatura, umidade, ventilação, ruído e iluminação pela NR17, não a 15. Até a próxima aula. Forte abraço para vocês, gente. Vamos fechar aqui o PowerPoint e vamos fechar a apostila para a gente poder
encerrar aqui o nosso vídeo.